Bem, pessoal, eu queria agora, de fato, começar a trabalhar com vocês o pensamento, né, que está por trás aí das teorias marismo do século XXI, segundo ali as ideias do Almirante Castex. Aí, isso aí começa, né, no item 14, né, da nossa bibliografia, no nosso conteúdo programático, que é a importância do domínio marítimo. Tá? Então, aqui é quando o Lars Vedani começa, valendo-se, né, do pensamento de Castex, a evoluir uma série de questões da atualidade. Então, entra exatamente naquilo que eu falei, tá legal? Então, assim, é bom a gente lembrar, né, que eu comentei, né, no vídeo anterior sobre o pano de fundo, tá, em relação ali por que ele usou o Castex, tá? O pragmatismo, a ousadia, a atualização do pensamento marítimo, tá? Aquelas semelhanças e diferenças e qual foram as bases, né, em relação a Mahan, Philip Colomb, Colbert, tá? Então, tudo isso aí vai ajudar muita gente, né? É importante vocês terem em mente que para quem que Castex escrevia, tá? O Castex ele era um oficial de marinha, né? E ele expôs um pensamento naval em cima de um público, o público francês, que é uma nação eminentemente continental, né? Então, você vê que o pensamento dele tem grande influência isso, e por isso que ele traz uma grande preocupação, a gente vai ver isso aí, com relação à projeção de poder, né? É bem interessante olhar essa perspectiva, tá? Por isso que eu falei do Grivel, né, no outro vídeo. A gente também tem que ter noção, né, que, por exemplo, o Mahan escrevia para um público americano que almejava expansão, né? Enquanto isso, o Colomb e o Colbert escreviam para um público insular, né, na Grã-Bretanha, que naquele momento, na era vitoriana, finalzinho da era vitoriana, né, já na transição, era a senhora do mundo, né? Então, assim, é bom te ver a perspectiva de cada um desses, né, sobre essa análise, tá? Sobre essa ótica, tá certo? Então, o item 14, que eu falei da bibliografia, traz ali a ideia do capítulo 4 do livro do Lars Vedana, que é essa questão, como havia dito, né, da importância do domínio marítimo. Ele começa com uma pergunta, né, o que é o mar? E aí ele, fazendo assim um paralelo, basicamente assim, algumas coisas que ele traz aqui em mente, que estão até presentes na publicação Política Naval, né? E também naquele capítulo 9 lá da Estratégia Marítima do Brasil do século XXI, lá do comandante da Marinha, que traz aqueles conceitos relacionados ao oceano política, tá? Então, serve ali de uma boa ideia ali de base, ali, de trabalhar com isso junto, tá bom? E aí, é óbvio que na visão do Vedana, ele coloca a análise em xeque ali, né, em perspectiva, a União Europeia, tá? Mas os conceitos que tem por trás disso, a gente consegue transferir e raciocinar para tudo, é bem generalístico, tá? Então, vamos lá, começando com a pergunta, né, essa questão do que é o mar, né? Então, na visão de Vedana, né, utilizando o seu pensamento de Castex, ele coloca que o mar é um obstáculo e ligação, né? Lembra que a gente viu aquelas funções negativas e positivas do mar, lembra? As funções negativas lá, como o mar como obstáculo, militar, né, e político. Aí depois a gente viu ali as funções positivas, né, riqueza, né, como teatro de conflitos. Lembra? Então, é uma coisa mais ou menos bem associada aí do que a gente viu lá no Couto Begarril com o que está aqui, tá? Então, assim, basicamente, o oceano é obstáculo e a ligação, tá? Então, essa dicotomia está sempre em mente e ela se tornou ainda mais visível com a atualidade, com a vinda da globalização, que eu venho já batendo nessa tecla bastante, né? Globalização, maritimização, incremento do comércio, maiores cifras sendo comercializadas, infraestruturação, centralização do homem no mar e a vinda dos perturbadores, né? Então, crime organizado, terrorismo e pirataria, sendo esses dois últimos aí os perturbadores, né, em termos castexianos, tá? Enfim, a gente está testemunhando cada vez mais essa maritimização do mundo, essa busca do conhecimento, né, do mar, tá?
essa área toda de PDI, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação ali na área né, de ciência marinha, né? Você vê aí tecnologia e inovação demais aí para essa parte aí. E ele também traz algumas questões preocupantes, né? Ele faz, por exemplo, aquilo dentro daquela ideia de riqueza, né? Que muitas das riquezas são exploradas na ZEE, a maior parte da população vive próximo aos oceanos. Ele coloca, por exemplo, um caso de, né, ele fala que existem embarcações estadunidenses, né, que possuem tomahawk embarcado, que possuem alcance variando de 1.250 a 2.500 quilômetros, que podem estar aí alcançando faixas de terra bastante distantes do litoral, ou seja, essa influência da terra no mar sobre a terra é bem visível. E Castex ele foi bastante pioneiro nesse ponto aí ao mencionar isso aí, tá? Também ele chama atenção aqui para a questão dos portos. Os portos são grandes hubs, né? Tanto é que na Europa é lançado o termo, né, autoestradas do mar, onde você liga diversos portos importantes ao redor do globo, né, de forma a gerar uma conexão. E aí você vê, de fato, ali se materializando essa maritimização, né, do mundo, né? Então, esse conceito de autoestrada no mar pode ser um conceito que pode ser explorado na prova, tá? Com essa relação a esse incremento da linha de comunicação marítimas, tá bom? E essa importância dos portos, né, da infraestrutura portuária, que pode ser alvo aí de ataques, principalmente terroristas, né? Para poder atingir algum fim político, enfim, tá certo? Então, essa questão chama bastante atenção, tá? Ele também volta a falar sobre a questão da liberdade de movimentos, né? Aquelas condições militares estratégicas, né? Que são diferentes, né, do mar para a terra. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa questão da liberdade de movimento ele comenta. Daqui a pouco eu vou falar isso aí bem, tá? Ele também traz também aqui para discussão, para foco, né, o livro Geopolítica dos Mares e Oceanos, tá, do Pierre Royer, que traz aqueles conceitos, né, arquipélago da Vila Mundo, periferias centrais e também as áreas que fazem parte parcialmente, né? Isso aí também dentro daquela ideia de que os espaços marítimos, o importante saber aqui é o seguinte: os espaços marítimos é que fazem a ligação dessas outras circunferências que ele colocou, né? São circunferências, né? Arquipélago Vila Mundo, as periferias centrais e as outras áreas, né? Então, que faz a ligação disso tudo são os oceanos, e as linhas de condução marítimas é que fazem esses eixos aí, essas autoestradas no mar, segundo o conceito europeu, tá certo? Aí depois ele abre aqui um parêntese para falar da União Europeia e traz o conceito ali do crescimento azul, tá? Ele bota alguns dados aqui que eu vou trazer para vocês, né? Quase 90% do comércio exterior da União Europeia se realiza pelo mar, 40% do comércio interno também, isso é bem relevante, né? 40% do comércio interno é feito pelo mar. 26 dos 28 Estados-membros, 26 são costeiros, 23 são costeiros e 26 são Estado pavilhão, tá? Então também chama bastante atenção isso aí. E aí ele traz, segundo ali o livro azul da União Europeia, né, a questão da política marítima integrada, né? E essa política marítima integrada ela englobou, né, essa questão do crescimento azul, tá? Então, livro azul da União Europeia, política marítima integrada, tá? Então essa questão, política marítima integrada. Aí vamos lá, tem alguns eixos aí, são 5 eixos, tá? O primeiro eixo é o crescimento azul, tá? E o crescimento azul ele se divide de fato em uma política marítima integrada, junto ali com uma estratégia da bacia marítima e com uma abordagem objetiva das atividades específicas relacionadas ao mar, né? Que na prática tenta trazer o público, né? Aumentar a conscientização marítima, né? Por meio do desenvolvimento marítimo integrado, sustentado e participativo, tá? Isso aí está previsto ali no livro azul da União Europeia, tá? Integrado, sustentado, participativo. Tá? Ele fala que o mar, para a União Europeia, é vital, né? É uma energia vital, né? Para o continente, tá? Então, energia vital, tá certo? Aí depois traz alguns eixos também, né? Principalmente com relação a dados marinhos, o planejamento do espaço marítimo, estratégia para a bacia marítima. Então,
basicamente uma parte mais de aproveitamento econômico sustentável ali das bacias marítimas, tá? Dos espaços marinhos, e também traz alguma coisa bastante robusta aí da parte de vigilância marítima integrada também, tá? Que, assim, guardadas as devidas proporções, eu tinha sido proposto ali, até 2015 está mandando bem ali, com o CISGAAS, tá? Mas, assim, na prática, o próprio crescimento azul, essa ideia aqui, né, também está em curso, né? Também não está totalmente implantado, tá? Só para trazer para vocês aqui, essa vigilância marítima integrada está associada à proteção e segurança marítima, o controle de fronteiras, a diminuição da poluição ambiental marítima e a questão do controle da pesca. Tem muito aí uma questão por trás aí, porque vocês vão lembrar que desde 2013, 2014, começou a acelerar mais ainda o processo de imigração ali ilegal, né, vindo do norte da África para a Europa. Então, essa questão assumiu uma proporção bem grande, né? Porque tem a ver com um dos grandes desafios aí, né, da atualidade para os estados, né, que são esses movimentos aí de migração, né, ligados aí a questões voltadas à pobreza extrema, êxodo religioso, tá, e por aí vai. Tá? Então, está bem associado isso aí, então é bom a gente olhar dessa forma. Então, assim, tudo isso aí está ligado numa nova perspectiva que a União Europeia está adotando, que foi confirmada na chamada Declaração de Limassol, tá? Que é de outubro de 2012, e ali, de fato, se conformou, né, a questão do famoso, né, da famosa Estratégia de Segurança e Proteção Marítima da União Europeia, que é o SSMUE, tá? Então, Estratégia de Segurança e Proteção Marítima da União Europeia. Na verdade, ela tem esse pano de fundo todo que eu falei aqui do crescimento azul, mas tem uma coisa por trás aí, tem algumas coisas que são interessantes de olhar. Primeiro, a criminalidade transfronteiriça, né? Que está vindo com a ação do movimento imigrante legal aí, essa questão da preocupação aí com a criminalidade transfronteiriça, tá? Ameaça à liberdade de navegação, a proliferação de armas de destruição em massa e também os riscos ambientais, certo? Então, dentro dessa ideia aí, tá, esse SSMUE, tá bom? Então, não sei, pode ser trabalhado de alguma forma na prova, talvez um efeito comparativo, né? Não sei, talvez pensando ali Atlântico Sul com a União Europeia, né? Pensar alguma coisa desse tipo aí. Bom, aí depois ele começa a falar sobre, dentro do contexto aqui, né, da importância do domínio marítimo, né? Ele traz algumas coisas, né? Primeiro, liberdade no mar, tá? Depois, transporte, os recursos marinhos, o turismo e lazer e a criminalidade e o terrorismo, tá? Então, são alguns detalhes aqui que são interessantes de abordar. Vou tentar dissecar aqui alguma coisa aqui. Bom, primeiro, liberdade no mar. Quando a gente fala de liberdade no mar, tem que vir na nossa cabeça na hora, né, a situação atual que foi, digamos assim, conformada pela nossa legislação mais conhecida, que é a CNUDM. Tá? Então, a CNUDM, ela, de fato, confirmou a liberdade de navegação, houve uma preocupação bem séria com relação ao comércio marítimo transnacional. Tá? Então, o interesse econômico ele foi muito observado, né, na redação da CNUDM, e não por acaso, né, a gente vê essa maritimização do mundo acontecendo, né, a infraestruturação, então, uma série de coisas. Então, a liberdade de mar foi confirmada, inclusive aí, com relação, por exemplo, nos espaços marítimos, né, a passagem inocente ali no mar territorial, tá? Criou essa inovação jurídica da zona contígua, né, para questões de imigração, sanitárias, fiscais e ambientais. Tá? Trouxe também aquele conceito da zona econômica exclusiva, que foi uma grande vitória do terceiro mundo, né? Isso aí foi meio que ao arrepio aí dos países mais desenvolvidos. Tá? Então, assim, de fato, a CNUDM ela deu essa ideia mais de res comunes, né? Lembra que eu falei do res nullius, aquela coisa nenhuma, virou aquela coisa da comunidade, né? Ele, por exemplo, colocou ali o alto mar como liberdade de navegação, sobrevoo, pesca, pesquisa científica marinha, né? Que tá bem daquele assunto de direito, né? Ele também colocou a questão relacionada aí à área, que está sob a autoridade aí da ISBA, né? Então, essas considerações todas são interessantes a gente observar, tá? E aí,
Uma coisa que eu anotei aqui, que eu queria compartilhar com vocês, são algumas coisas que a gente vai trabalhar com calma, né? Mas que já vou lançar aqui, que é com relação à questão especificamente da liberdade do mar, né? E essa comparação com a terra, tá? Porque no mar, em termos de comparação mar e terra, né? Isso pode ser trabalhado na prova. O mar ele permite maior liberdade de navegação do que a terra, né? A terra você tem fronteira, no mar você não tem fronteira, no mar você tem espaços marítimos e eles é um contínuo, tá? Outra coisa também é que a dimensão da guerra naval ela é diferente da dimensão da guerra terrestre, né? A dimensão da guerra naval você inclui aí o abaixo da superfície, tá? Então, ao invés de ter 2 dimensões, você tem 3 dimensões, tá? E uma outra questão também é que o mar você não pode ocupar, de fato, embora você tenha as infraestruturas marítimas, né? Você, de fato, não pode ocupar igual você ocupa a terra, igual você, por exemplo, tem posições defensivas, você monta linhas de defesa, tá? No mar você não tem isso, tá? Então, essas 3 características são bastante interessantes na hora de a gente avaliar a liberdade do mar, tá? Essa questão realmente da liberdade de navegação, das dimensões da guerra naval e que o mar não se ocupa. Tá? Então, essas 3 coisas têm que ficar na cabeça de vocês, tá certo? Muito importante. Bom, continuando, uma coisa que já foi cobrada em prova, nessa parte de liberdade de navegação, a gente, quando pensa nisso, a gente tem que pensar em 4 coisas, tá certo? Primeiro, a gente tem que pensar na parte de infraestruturação do mar. Tá? Tudo que atrapalha a liberdade de navegação, que não atrapalhava na época de Castex, mas que hoje a gente tem, né? Então, a gente usa sob o pano de fundo ali do pensamento de Castex, e hoje que está diferente, tá? Então, primeira coisa que atrapalha a liberdade de navegação é a infraestruturação do mar, tá? Depois é a regulamentação marítima, a gente vê um avanço, né, e uma maior complexidade aí com relação aos ordenamentos jurídicos marítimos, tá? Então a gente vê, por exemplo, aqui no DM e outras legislações a reboque aí, a própria no DM é conhecida como a Constituição do Mar, tá? A gente vê também a construção de reservas naturais marítimas, tá? Que podem ser que prejudiquem também a navegação. A gente vê as zonas de proteção ecológica marítima que são implantadas aí pela França, pelos Estados Unidos, né? A gente vê aí outros movimentos aí nesse sentido também que tornam aí limitado ali a navegação nessas áreas. A gente também tem a questão da exploração dos recursos marítimos, né? Então, já falei aqui várias vezes, né? Recursos já que desde sempre, né, como a pesca, por exemplo, outras mais recentes, que é a questão do óleo e gás, né? E tem então as possíveis potencialidades também, os polímeros metálicos, a gente tem a questão da energia maremotriz e maretérmica, a instalação de parques de energia eólica e energia solar no mar, tá? Então tudo isso aí também está dentro dessa ideia, tá? Nessa parte aí de reservas naturais no mar e corrida de recursos. Eu queria só abrir um parêntese aqui, quando a gente está falando de corrida por recursos, para falar sobre o Mar da China Meridional, tá? A gente vê aí dois casos, na verdade, o Mar da China Meridional e a Rússia. Então, assim, o Mar da China Meridional, porque a gente vê que a China está desenvolvendo ali uma tendência, né, que é de imaginar o Mar da China Meridional ali como um Mare Nostrum, né? E aí isso vem atrapalhando ali, ela vem levando a cabo aquela coisa do A2AD, e aí vem atrapalhando um pouquinho ali diversos países, e os Estados Unidos está entrando ali no sentido de fazer aquela ideia do contra A2AD e não permitir que isso aconteça, tá? Então isso ainda vai dar muito pano para manga, tá? A gente vê também aquela coisa do Lomonosov lá da Rússia, né? Que eles reivindicam, né? Uma plataforma continental imensa, tá? Que ocupa quase todo o Ártico também, tá? Então tudo isso aí tem um pano de fundo que é a corrida de recursos, tá? Aquela preocupação com relação à energia, a alimentação do processo de desenvolvimento econômico do país, tá? Tá bem dentro dessa ideia, tá certo? E só mais um outro parênteses com relação à infraestruturação no mar, que eu venho sempre chamando essa atenção aqui, né? Com relação à questão da sedentarização, né? Então, assim, o homem está cada vez mais fincando o pé no mar, tá? Então, isso aí também vai trazer uma série de complicações, tá? E todas essas 4 questões vêm a dificultar a liberdade de navegação, tá certo? Quando a gente também pensa na liberdade de navegação, eu falei para vocês que tem que vir na cabeça lá aqui no DM, mas também tem que vir aquela dualidade, né? Concorrência e tecnologia, tá certo?
o tempo todo ali os estados, né, nacionais estão pensando em termos de, digamos assim, uma corrida tecnológica, né, e ao mesmo tempo ali em termos concorrenciais, tá? Então é bom te avaliar sobre essa perspectiva, porque isso também pode ser trabalhado dessa forma na prova. Bom, com relação aos transportes, tá? Fica bem claro, né, que os transportes assumiram isso aí, fazendo um contraponto, né, e comparando Castex com o tempo atual, que hoje em dia os transportes eles assumiram um papel muito mais importante, né? A gente vê também o fenômeno da contentorização, né, os navios porta-container, né? A gente vê aquela coisa do TEU, né, um navio de 16 mil tango eco-uniforme. O que é esse tango eco-uniforme? É o 20-foot equivalent unit, né? É a unidade equivalente a um container de 20 pés. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, que o navio lá é um 16 mil TEU, é que tem a capacidade, em termos volumétricos, para levar 16 mil containers de 20 pés. Tá? Então, é coisa para burro e, assim, faz a diferença. E uma outra questão relacionada à contentorização é também o fato de o que pode ser transportado. Na verdade, são duas coisas, tá? Primeiro, o que pode ser transportado, porque agora as coisas têm que ser ali conformadas ali dentro ali de um container, né? Igual na época de Castex, por exemplo, que você tascava ali, já fazendo tráfico de armas e equipamentos, coisa muito maior ali no navio. Agora não, agora as coisas têm que ser adaptadas no container, tá? E uma outra questão também é o chamado dropshipping, que é dentro daquela questão lá da logística do just-in-time, né? Onde você faz tudo ser mais rápido, diminui os custos com estoque, por exemplo, em que você coloca ali, baseia o pedido do cliente, ali a solicitação na origem e a colocação no container, de forma que a coisa aconteça meio que ali em time, tá? Então, isso aí também vem evoluindo muito atualmente. A gente vê o crescimento aí da Wish, da Alibaba, né, da eBay, tá? Tá bem dando essa ideia aí também, tá? Dos transportes e a otimização do processo, tá? Então, essa questão da contentorização também pode ser muito bem trabalhada e, de fato, né, a gente tem que ter em mente que 80% a 90% do comércio mundial é feito pelo mar. No Brasil, isso chega a 95%. Tá? Então, a gente tem que enxergar aí essas vias de transporte marítimo, né, linhas de comunicação marítima, como um sistema mundial, efetivamente. Tá? Então, assim, mais uma vez, comparando ali Castex, tempo de Castex com os tempos de hoje, né, a gente vê uma elevada sensibilidade, de fato, ali das linhas de comunicação marítimas. Tá? É óbvio que isso aí traz, né, diversos problemas também, porque mais navios circulando, também você pode ter maiores ilícitos, você tem maiores preocupações com relação a seguros, maiores questões relacionadas também a pirata, né, mais dinheiro circulando, né, possibilidade de atos terroristas e crimes transnacionais, transfronteiriços, e também a gente não pode perder de vista, né, as questões ambientais, né? Agora mesmo há pouco tempo, né, a gente viu aí na costa do Maranhão aí um navio lá que adernou lá e colocou em risco aí a possibilidade de vazamento de óleo. Então, assim, e a gente teve outros diversos casos ao redor do mundo aí de diversos desastres ambientais aí ocasionados por problemas parecidos, tá? Então, a gente não pode perder de vista também que o incremento do transporte também tem essa outra vertente aí também ambiental. Quando a gente for analisar essa questão, e aqui no capítulo 4, vale a pena a gente fazer um paralelo, talvez, né? Fica uma ideia aí, daquelas 5 vertentes lá da Amazônia Azul, tá legal? Então, a gente olhar ali a vertente econômica, a vertente científica, soberania nacional, diplomática, tá? Porque isso aí facilita aí na hora da gente analisar esse processo aqui, esse capítulo 4, tá bom? Bom, agora passar um pouquinho da parte de recursos, né? Então, dessa parte de recursos, ele chama atenção, por exemplo, aí, da necessidade constante de energia, daquele movimento que está acontecendo cada vez mais a nível mundial com relação à sustentabilidade, a você reduzir o uso de hidrocarbonetos, utilizar menos combustíveis fósseis, mais energia renovável, tá? Então, isso vem acontecendo. Ele cita como exemplo a Great Green Fleet, né, que é aquele movimento nos Estados Unidos, de você gerar uma esquadra verde, né, uma esquadra sustentável, que não utilize aí
hidrocarbonetos, tá? Então, isso aí é interessante. Então, quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de recursos no mar, aumento de infraestruturação, aumento de exploração e também, com certeza, mais conflitos, tá? De diversos tipos, inclusive com relação a conflitos de baixa intensidade com piratas, tá bom? Então, essa é uma questão que chama muita atenção e que vai ser realmente ali algo bastante ali sério ali, né, no futuro aí, daí para frente, tá? Essa questão dos perturbadores castexianos, né, do pirata e terrorismo, a questão do crime organizado transnacional, tá? De fato, né, nos dias de hoje, né, essa visão castexiana, né, da obtenção e a manutenção das linhas de comunicação essenciais de superfície não é mais válida. A gente precisa também fazer essa questão, não é relacionada só a forças organizadas, né? A gente tem que incluir aí junto, né, das forças organizadas oponentes esses detalhezinhos aí, né? Pirata, terrorista, o crime organizado, tá? Então, tudo isso aí tem que entrar nessa análise a partir de agora, tá? Ele também coloca a questão do turismo e lazer, né? Ele traz essa questão, né, o aumento do número de cruzeiros, né, no mundo inteiro. A gente vê essa questão agora com a pandemia, a quarentena, a quantidade de pessoas que ficam presas no navio, a possibilidade de poluição ambiental que pode ser gerada por esses navios, tá? Também os fluxo econômico que é gerado nisso. Então, ele traz também essa questão aí, tá? E, por último, que eu já venho também alertando bastante, eu tenho uma certa ideia de que isso pode, pela recorrência do assunto, que isso vai ser bem cobrado em prova, né? Que é essa questão da criminalidade e terrorismo, né, no mar, né? O mar como uma via de facilitação pela dissimulação que ele proporciona para a criminalidade e o terrorismo, tá? Os perturbadores castexianos, tá certo? Então, e essa questão da maritimização, né, globalização, incremento do comércio marítimo, mais recursos financeiros, né, transitando no mar, fez com que, de fato, houvesse um renascimento aí da pirataria, tá? Então, essa questão é importante. Inclusive, o Lars Vedana, ele traz alguns dados que eu vou ler para vocês aqui, que estão um pouco desatualizados pela questão do livro, mas só para a gente ter uma ideia, né? Em 2011, a gente tem aí, de acordo com dados da IMO, tá? 544 ataques de piratas ou roubos à mão armada contra navios. Tá? Ou seja, um incremento em relação a 2010 de 11%. Tá? Depois vale a pena fazer uma pesquisa na internet para ver como é que estão esses dados mais atualizados aí, mas com certeza aumentaram mais. Tá? E aí também trouxe a questão de muitos incidentes estarem concentrados ali no mar da China Meridional e também na África Ocidental, principalmente ali naquela área ali do Golfo da Guiné. Tá? Então, é uma área ali do Atlântico Sul, ali, né, que é meio assim, esquecida, né? As rotas marítimas elas passam mais ao largo, né? E aí acaba que dali um eixo ali, um centro ali de propagação de pirataria. Tá? A gente vê também que a pirataria, segundo ali a ideia aqui do Lars Vedana, ela acontece em 3 etapas. Tá? Então, primeiro a gente tem uma população costeira que se lança ao banditismo marítimo, tá? Ele ataca o navio mercante. Aí depois a gente vê um certo reagrupamento desse banditismo marítimo, desses piratas, né? E aí depois, no final, ele fala que você tem verdadeiras comunidades se apropriando de territórios ali inteiros ali para poder perpetrar atos de pirataria, tá? Então esse aí é um movimento que ele enxerga com relação a isso, e ele vê aí 2 problemas com relação à pirataria. O primeiro, obviamente, econômico, né? Porque o pirata ele gera questões associadas a roubo de carga, ou seja, ele aumenta a questão dos custos de seguro, de frete, né? Então, isso complica. Mas ele também enxerga aí um problema humanitário. Tá? O Vedanta também enxerga aí um problema de crise humanitária séria, tá bom? E aí a gente vê alguns movimentos que alguns países vêm adotando, né? Por exemplo, a Operação EUFOR Atalanta, né? Que é levada a cabo por diversos países, né? Estados Unidos, China, tá? De forma a tentar União Europeia, tá? De forma a tentar coibir aí esse avanço da pirataria, principalmente naquela área da Somália, tá? No largo da Somália. A gente vê, por exemplo, a Somália naquele movimento que ela teve de abrir mão da sua soberania no mar territorial, de forma a permitir que houvesse ali uma detenção da pirataria ali, porque acontecia, os piratas eles atuavam
e aí depois que cometiam um ato, tendo sucesso ou não, eles voltavam rapidamente para o mar territorial, e aí ninguém podia fazer mais nada, né? E aí houve esse acordo, né? Então a gente vê esse movimento todo acontecendo no sentido de tentar coibir o movimento da pirataria, né? A gente vê também a questão, né, da chamada privatização da guerra naval. Você visto com muita preocupação, né? A gente vê alguns armadores, né? Ele bota aqui como exemplo a Sea Marshall Companhia Limitada, né? Que tem adquirido frotas privadas, né? Para fazer a defesa, além de armar os próprios mercantes, né? Tem tido frotas privadas para fazer a defesa desses navios, tem trazido aquela questão da privatização da guerra no mar, no padrão ali Blackwater marítima, né? Então você também vem trazendo ali uma preocupação a mais ali para as autoridades, para o ordenamento jurídico internacional, que é essa questão da privatização da guerra marítima, tá? Então isso aí também pode ser bem trabalhado, tá certo? É bom de ter em mente, né, que tanto o terrorista e o pirata têm objetivos diferentes, tá? O pirata, ele está mais ligado a fins privados, tá certo? Enquanto o terrorista tem fins políticos, né? Políticos, ideológicos, tá bom? Mas, no final das contas, ambos são perturbadores e ambos geram problemas, né? Tanto de ordem econômica e até numa análise ali no outro prisma ali, segundo ali as palavras de Vedant, uma questão bem humanitária, tá certo? Então, relembrando, né? Isso pode ser perguntado, quais são na ótica castexiana, quais são os dois grandes perturbadores, né? A pirataria e o terrorismo, tá? Então, a gente tem o próprio, o outro, os perturbadores, tá certo? Bom, agora, em cima disso tudo que a gente falou aqui, né? Liberdade no mar, turismo, lazer, transporte, recurso, tá? Onde é que entra aí o mar e a força naval, tá? Então, aquela coisa, né? A gente não pode perder de vista, né, que a força naval ela tem aquele caráter dual, né? Da mesma forma que o mar ele é aquela coisa da sobrevivência e prosperidade, aquele caráter dual, né, do mar, a força naval também tem um caráter dual, né? Porque ela pertence tanto ali à esfera esfera militar conjunta ali das forças armadas, né? Como ele também pertence ali ao poder marítimo, ao mundo marítimo, tá bom? Então, assim, essa dualidade também ela é carregada por diversas situações e isso aí é uma característica bem marcante, bem específica, tá, das forças navais, do poder marítimo, tá certo? E aí, em cima dessa questão, que a gente pode matar a ideia, né, da pergunta que ele coloca ali, mas para que serve a força naval, tá? E aí, para a gente entender isso, a gente tem que pensar primeiro no mar, tá? Então, vamos lá. O mar, a gente tem três eixos aqui, três formas de analisar, três perspectivas diferentes, tá? Primeiro, o mar é um local, né, um teatro de missões específicas, tá? Além disso, ele é um vetor de ação específico. E outra coisa, o mar ele também pode ser um obstáculo, tá? Então, ele é um teatro específico, ele é um vetor de ação também específico, ele pode também ser um obstáculo, tá? Então, essas questões são muito interessantes porque, assim, a gente pode raciocinar em termos já mais castexianos, né? De que, a partir do mar, eu posso projetar poder, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que no mar eu tenho uma característica mais voltada à ofensiva e mais uma outra defensiva, tá certo? Em cima disso aí tudo que eu estou comentando aqui, tá? E aí entra naquela ideia, né, da chave ali, né, fazendo a primeira aproximação castexiana, né, do domínio do mar, tá? Então, na primeira aproximação para Castex, ele enxerga, né, o domínio do mar, né, no sentido assim, uma ótica, né, ofensiva, né, dentro desses três eixos que eu falei, interceptar as comunicações marítimas do inimigo e atacar o seu território a partir do mar, tá? E numa ótica defensiva, garantir as nossas próprias comunicações marítimas e impedir o inimigo de atacar o nosso próprio território, tá? Então, ótica ofensiva, eu agir, né, projetando poder, tá? E defensivo, eu conseguir manter o que é meu, tá? Manter as minhas linhas, tá? Então, essa é a primeira aproximação. E a partir daí, a gente pode já chamar uma segunda aproximação castexiana sobre o domínio do mar, que para ele nada mais é do que o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície, tá? Então, para Castex, tá? Na visão castexiana, o domínio do mar
nada mais é do que o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície. A gente vai ver que, para o futuro, o Vedanta coloca que esse conceito precisa de uma atualização. Tá? A gente vai ver que o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície não é mais suficiente para a atualidade. Tá? Mas, para a Castex, essa é a aproximação. Tá? E aí, quando eu falo dessa ideia, né, de controle de linhas de comunicação, eu tenho que fazer uma separação aqui. Eu já até pincelei esse assunto aqui nos outros vídeos. A primeira são as comunicações militares, são aquelas que se servem de fato ali para as forças organizadas, tá? E a outra são as comunicações de manutenção, que são as comunicações civis, tá? Ambas são importantes, só que a civil é mais voltada para a parte de aprovisionamento do país, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter em mente que, segundo essa aproximação, né, de Castex, ele traz esse conceito do controle das linhas de comunicação essenciais de superfície. A gente lembrando um pouquinho de Bernard Brod, né, que foi pioneiro nessa ideia de separar o que é domínio marítimo e do que é negação do uso do mar, a gente consegue fazer um paralelo bem legal aqui dessa primeira aproximação aqui que o Castex usou, né, para uma linha ofensiva e uma defensiva. Tá legal? Então, vale a pena a gente pensar sobre essa perspectiva, tá? Então, assim, aí com isso ele comenta que a Marinha é sempre dual, né? Ela pertence ao mesmo tempo à esfera militar conjunta e ao mundo marinho, tá? O mundo marítimo, tá bom? Então, essa coisa pode ser cobrada na prova, esse caráter dual, esses dois lados da mesma moeda, né? A esfera militar conjunta, né? Pensando em forças armadas e ao mundo marítimo, tá? E aí ele passa a fazer algumas considerações aqui sobre continuidades e rupturas, né, do tempo, né? Lembra que o livro, né, Estratégia Marítima no século XXI, temos uma abordagem castexiana, tá? Então, o Vedanta, agora ao final do capítulo, ele começa a fazer uma série de análises do que continua sendo válido na época de Castex para agora, que são as continuidades, e o que não é mais válido, precisa ser atualizado, na verdade, né? Que são as rupturas, tá certo? Então, essa questão é interessante a gente avaliar por esse contexto, tá legal? Então, uma primeira continuidade que a gente tem é que, assim, o mar é sempre o mar, tá? O espaço marítimo é o espaço marítimo. Ele nunca vai deixar de ser, tá? É ali que as coisas acontecem, tá? Então, isso é uma continuidade. Mas qual é a ruptura? É a questão tecnológica, tá? A maneira como as coisas se dão hoje, né? Hoje a gente vê, de fato, ali a questão da infraestruturação do mar, a liberdade, né, de navegação no mar, ela está diferente, dentro daqueles 4 quesitos que eu falei, né, dos recursos naturais, os recursos em termos econômicos, o ordenamento jurídico, a infraestruturação marítima, isso tudo está diferente do que na época de Castex, tá? Então, embora tenha continuidade, a gente tem essa ruptura, tá? Uma outra coisa, né? A pesca, né, que não foi considerada por Castex, esteve presente e se confunde com a história do homem, e também isso é uma continuidade. Tá? O Castex, no tratado dele, não falou sobre pesca, mas isso é uma continuidade. A pesca continua sendo importante, é uma continuidade. Tá? Então, a gente tem 2 continuidades. Né? Então, a gente tem o mar, né, como espaço marítimo, não mudou, e a gente tem a questão da pesca, por exemplo, que não mudou também. Ela continua sendo algo importante. Tá? Agora, vamos pensar em algumas coisas que... outra coisa que não mudou, né, também é contínuo, é essa ideia da dualidade, né, do poder naval, né, que ele pertence a essa esfera militar conjunta e ao mundo marítimo, tá? Isso também não mudou, isso também é uma continuidade. Agora, vamos tratar um pouquinho das rupturas, tá? Eu já cheguei a falar alguma coisa aqui. Primeiro, a situação política é bem diferente, né? O ordenamento jurídico mudou bastante, tá? A questão dos recursos do mar, por exemplo, na época de Castex não havia essa questão do óleo e gás, né, que tem hoje, né, essa questão relacionada aí às fontes de energia, tá? Essa questão da chamada territorialização do mar, tá? Isso tudo não existia, isso tudo são rupturas, tá certo? Mas o que eu posso citar aqui? Eu posso também citar a questão da sedentarização do mar, tá? Eu já falei da liberdade de navegação, que mudou também. Tá? Então, isso são rupturas,
tá? Que vale a pena a gente ter em mente, tá? Mas aí ele coloca uma coisa que eu achei assim, muito importante, né? Ele coloca que, em consequência, aquilo que era verdade no tempo de Castex, né, que a missão das forças marítimas não é outra senão a dominação das comunicações suscetíveis de fornecer todos os benefícios, né, não é mais suficiente, aquela coisa que eu falei, né, não é mais suficiente pensar hoje que o domínio do mar nada mais é do que o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície. Tá? Ele coloca que a missão das forças marítimas tornou-se certamente mais abrangente. Tá? Mas ele coloca que, paradoxalmente, a relação estratégica entre o mar e terra não mudou radicalmente, tá? Não mudou. A ação contra a terra, seja ela na forma de projeção de poder ou de força, né, que a gente já vem falando sobre isso aqui, ela permanece atual, tá? Não mudou. Essa questão da importância, né, da projeção de poder, tá? que o Castex colocou. Também houve uma evolução muito grande com relação à questão tecnológica. Essa foi, eu falei, para mim foi a grande ruptura, né? Que a gente pode mencionar, se a gente pode eleger uma grande ruptura, é essa questão da evolução tecnológica, tá? Então, hoje a gente tem que a importância do mar, ela cresce por si só, né? Graças aos recursos que ele tem ainda oculto, né? Mas, por outro lado, ele conserva o seu papel de vetor militar contra a terra, tá? Então, assim, a gente tem aí uma ruptura com relação à tecnológica e o que o mar pode representar, mas a gente tem uma continuidade que o mar é o mar e aquela dualidade mar-terra, ela continua, tá certo? Então, esse capítulo é muito importante porque ele é a base para a gente entender agora o que vai ser desenvolvido, né, nos capítulos 5 e 6, tá, que a gente vai falar a partir de agora. Então, assim, espero que tenha sido claro, né, e que vocês tenham entendido aí essa importância aí de a gente raciocinar sobre essas múltiplas variações do que havia na época de Castex do que tem hoje também. Então, no próximo vídeo, a gente vai passar a abordar, né, a busca pela estratégia marítima, tá? Então, a gente vai entrar realmente ali no âmago, ali na ideia realmente ali do pensamento de Castex, tá bom?